Comunicações, pelo tempo de 1 minuto, por vereador inscrito, para apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor A presidente. palavra ao vereador Edson da Rosa. Peço a palavra. Senhor presidente, nobres pares, Peço a parabéns palavra. a nós. E eu vou ser bem breve aqui, porque o tempo é curto. Essa palavra. Dia 26 de setembro também é o Dia Nacional do Surdo no Brasil, data que celebra a luta e os direitos da comunidade surda brasileira. A escolha da data homenageia a fundação da primeira escola para surdos no país, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, em 1857, no Rio de Janeiro. Homenagem, história, lutas por direitos, promoção da cultura surda, inclusão, conscientização e reconhecimento. Então, para todas as nossas colegas, que dia 30 de setembro, é dia das nossas gurias também, as intérpretes de Libras. E a comunidade surda, um grande abraço a vocês todas. Para homenagear a todos, vou utilizar a frase da primeira professora doutora surda do Brasil, Gladys Perlin. A educação tem que desaprender um grande número de preconceitos, entre eles o que de querer fazer do surdo um ouvinte. Parabéns, é amanhã, assim como a nossa casa, dia 26 de setembro, dia do Legislativo. Um abraço a todas e também parabéns a nós, vereadores, pelo dia de amanhã. Peço a palavra, presidente. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Com a palavra, a vereadora Marisol Santos. Peço a palavra, senhor presidente. Colegas vereadores, quem nos acompanha no plenário de casa, eu quero fazer um voto de congratulações e, para minha alegria, o nosso homenageado está aqui hoje, o Vitor. Está aqui com os pais, com a Mazilis e com o Isidoro, está aqui também com a Denise do Senac, está com o Vanderlei do Cindy Gêneros, está com o Rossano, nosso presidente do Cindy Lojas. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu queria, colegas, que vocês conhecessem o Vitor, porque o Vinícius, porque o Vinícius Alves Fantin, o Vinícius ele foi escolhido, venceu uma competição nos últimos dias, competições Senac 2025, ocupação, aplicações web e mobile. Vamos entender um pouquinho do que é isso. É uma etapa nacional de uma competição que envolve todo o Senac. E o Vinícius Fantin venceu de todos os jovens do Brasil em várias provas que simulam situações reais do dia a dia profissional. E ele venceu essa competição que aconteceu lá no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Mais de 100 competidores participaram desses desafios, representando diferentes estados. E o Vinícius, nesse grande cenário aí que exigiu muito, né, de competitividade, de trabalho, ele conseguiu chegar a esse que foi o lugar mais alto no pódio em uma competição que estreou nas competições nacionais e que representa um dos campos que a gente entende como um dos mais promissores da atualidade, que é o desenvolvimento de soluções digitais para web e para dispositivos móveis, ou seja, aplicações web e mobile. Eu quero parabenizar muito aqui o Vinícius, porque a gente fala muito nessa casa sobre a importância de qualificação, a importância da gente preparar os nossos jovens, a importância de ter essas pessoas e esses jovens que pensam tanto no futuro e que buscam soluções para o futuro. Então, ter o Vinícius aqui, hoje, só reforça isso, né? Ele mostra também a excelência dele, do seu estudo, da sua preparação, de toda a equipe do Senac que ajudou a preparar os instrutores, os professores, e também de uma família que incentiva e que, obviamente, né, está junto com ele em mais essa conquista. Eu queria pedir, presidente, se não fosse demais, que os colegas... Vinícius, pode levantar? Que os colegas homenageassem também nessa casa. Vinícius, parabéns. Mais uma vez, Vinícius, parabéns a essa casa, toda a comunidade quer te agradecer por levar o nome de Caxias do Sul tão longe. E siga cada vez mais longe, Vinícius. Um abraço. Obrigado, parabéns. Obrigado, vereadora Marisol. Parabéns, Vinícius, a família, a escola. Findado o espaço do pequeno expediente, vamos fazer uma foto, valorizando esse momento tão importante aí na trajetória desse estudante. Com a palavra, a vereadora Estela Balardi. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras. O mês de setembro, lá no gabinete, é um mês muito feliz. São muitas as comemorações. Então, hoje eu venho, neste espaço, desejar o que de melhor a vida possa oferecer ao meu assessor, o Giovanni Fagundes, que é um assessor que está na minha vida desde antes de eu nascer.
ele é amigo da minha família, ele sempre esteve nas trincheiras do Partido dos Trabalhadores. Lembro até hoje que o meu primeiro comício eleitoral, com 12 anos, eu participei a convite dele. Então, poder desejar os parabéns a uma pessoa que tem tanta experiência, tanta importância, me deixa muito feliz. Então, que esse parabéns chegue até o Giovanni e que demonstre a importância que ele tem para o meu mandato, mas principalmente a importância que ele tem para a construção de um mundo melhor, que é o que eu tenho certeza que ele está comprometido sempre. Muito obrigada. Peço a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereadora Estela Balardim. Eu queria pedir para os colegas mais uma salva de palmas. Nós estamos recebendo a turma de PCDs do Grupo Andreassa no 13º ano do projeto Inserção, Eficiência em Ação. Então, a galera aí do Grupo Andreassa, bem-vindos e bem-vindas para a nossa sessão legislativa. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Bom dia, presidente. Meus cumprimentos aos senhores, demais vereadores, ao senhor e à senhora que nos acompanha de casa pelas redes sociais, aos senhores do plenário, meu bom dia. Presidente, ontem, nessa Casa Legislativa, posteriormente, chamamento de diversos agricultores, ocorreu a eleição, através de Assembleia Geral, da Associação de Ecologistas de Caxias do Sul, uma entidade que foi fundada em 2007 e que tanto desempenha um papel importante para a gente conversar sobre uma nova concepção de planeta e, em especial, uma nova concepção de acesso aos recursos naturais. Eles que são responsáveis pela nossa feira orgânica na Praça das Feiras aos sábados e que tanto auxiliam nesse debate, e eu, em especial, como presidente da Comissão de Meio Ambiente dessa Casa Legislativa, fico muito feliz. Então, queria parabenizar o novo presidente eleito, meu amigo Rodrigo Bertual Ribeiro, vice-presidente Arthur Tomazoni, o Tucci, secretário-geral Alexandre Piccoli, o tesoureiro, conhecido de todos, Orlando Pedro Michele. Lembrar ainda do Conselho Fiscal, composto pelo meu amigo e também de São João da Quarta Légua, Jean Muraro Rodrigues, o Renato Mascarello, Andrei Salvador e ainda o Alfredo Paim. E, por fim, o Conselho de Ética com o Vladimir Michele, o Rafael Ribeiro, meu amigo, e o Alexandre Luiz Reck. Parabéns a todos vocês que tenham, nesse próximo período, nessa gestão de 2 anos, um papel fundamental para toda a sociedade de Caxias do Sul. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Com a palavra, o vereador Rafael Bueno. Obrigado, presidente. Também quero referendar as palavras do vereador Edson, né? Nós estamos na Semana Municipal da Comunidade Surda, uma lei de minha autoria aqui na Câmara, lá do ano de 2013. Quero também fazer uma saudação. Semana que vem será o Dia Internacional dos nossos intérpretes, né? Aqui nós temos essa moça aqui embaixo, aqui, né? Aline, que é mãe de 2 filhos surdos, também a Carol, que é a companheira dela de interpretação, e quero parabenizar a Marta Fattori, enquanto secretária municipal da Saúde, porque 2 governos anteriores queriam da educação, a Marta Fattori, que há 2 mandatos anteriores queriam fechar a escola Helen Keller, e agora ela foi lá na escola para reformar a escola Helen Keller. Então, parabéns à secretária Marta Fattori. Fizemos as reuniões do orçamento comunitário com a diretora Arlise, na época. E quero só encerrar, presidente, convidar todos aqui a participarem das atividades da Semana Municipal da Pessoa Idosa. Ontem a vereadora Sandra fez a Tribuna do Idoso. Foi muito legal. Então, quem puder participar das palestras, tem ainda hoje, amanhã. Parabéns, Sandra Tia, tua assessoria, que estão promovendo essa Semana Municipal da Pessoa Idosa. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael Bueno. Com a palavra, o vereador José D'Ambrosio. Senhor presidente, faço um voto com congratulações, eu parabenizo toda a equipe da gestão urbana, porque é muito bom, a gente fica muito feliz em abrir o Pioneiro e ver ali as crianças num plantio de árvores, juntamente com o prefeito Adiló e o secretário Weber. Aliás, mais de 300 mudas de árvores, cerejeira, araçá, estão sendo plantados. Então, parabéns ao Newton, Ed Carlos, ao Weber e toda a equipe. No centro, serão plantadas mais de 200 árvores. E as praças, lá no Alexandre Risso,
onde está sendo feito aquela grande obra, na saída para Flores da Cunha. Então, além das revitalizações das praças, a Secretaria da Gestão Urbana agora plantando árvores. Então, parabéns, que bom, estamos muito felizes do trabalho da gestão urbana. E encerro dizendo o seguinte, meu amigo Weber, continua firme aí, que eu continuo firme aqui. Um abraço. Obrigado, vereador D'Ambrosio. Com a palavra, a vereadora Sandra Boneto. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia a quem nos assiste de casa e aqui da plateia do plenário. Então, eu pedi a palavra justamente para parabenizar todas as equipes envolvidas ontem na tribuna do idoso. A gente teve a participação de 26 idosos que puderam se expressar pela primeira vez num programa que foi votado aqui pela Câmara de Vereadores. E eu queria, em especial, agradecer o assessor Matheus e a Edivânia pela ideia. Foi muito bonito a gente poder ver esses idosos felizes por eles terem voz e vez. A Semana da Pessoa Idosa vai até o dia 29 deste mês, e a gente convida todos a participarem. Então, participem, que a programação está muito boa, e hoje de tarde a gente tem a participação do Frei Jaime Bétega. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Sandra Boneto. Com a palavra, vereador Cristiano Becker. Senhor presidente, muito bom dia. Nobres colegas vereadores, quem está aqui no nosso plenário, muito bom dia. Quem está nas redes sociais nos acompanhando também, muito bom dia. Senhor presidente, eu gostaria de fazer hoje um voto de congratulações, na verdade, parabenizar ao jornalista André Fiedler por trabalhar sempre com verdade, sempre estar nos acompanhando aqui nesse Poder Legislativo, e não poderia deixar de simplesmente fazer essa leitura dessa matéria aqui, da matéria do André. Outro assunto tratado na sessão foi um projeto encaminhado pelo Executivo que ajusta a lei do subsídio ao transporte coletivo. O texto apenas autoriza que o município utilize recursos do Caixa Livre para cobrir a isenção tarifária a famílias de baixa renda. Alguns repasses, inclusive, já ocorreram, mas precisam ser formalizados em lei. Não há novo subsídio ou destinação de valores adicionais. Então, parabenizar ao André por trabalhar sempre com verdade, e estando acompanhando as nossas sessões aqui nesse Poder Legislativo. Peço a palavra. Era isso, então, senhor presidente e nobres colegas. Obrigado, vereador Cristiano Becker. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer a presença na tarde de ontem do presidente da Associação de Moradores do Bairro Monte Carmelo, Clayton Melo, e da liderança do local Samanta, e do prefeito Adiló, que esteve com a gente para verificar uma área verde disponível no bairro, que a comunidade luta há anos para construir uma escola de educação infantil, uma UBS. Nós vamos trabalhar firme para que esse sonho da comunidade, que é uma necessidade do bairro Monte Carmelo, que já conta com mais de 1.000 famílias e que tem uma população gigantesca, para que possam ter acesso a esses serviços básicos para a população. Agradecer a presença do prefeito Adiló, que esteve à tarde ontem conosco. E também falar sobre uma reunião que tivemos ontem à noite. Senalba está aqui, vai falar logo mais para nós sobre a situação da assistência social no município. Agradecer a presença da vereadora Daiane Mello, que também esteve lá acompanhando a situação, sobre a possível demissão de 39 trabalhadores por conta de um direito que adquiriram, que é a questão da insalubridade, e hoje, portanto, há uma grande crise no serviço de convivência, na atenção básica da assistência na nossa cidade, que nós possamos chegar a um consenso que não seja ruim para nenhuma das partes, mas que os trabalhadores tenham seus direitos assegurados e que os serviços também possam ser mantidos. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Com a palavra, vereador Caleb Garbim. Bom dia, presidente e prezados pares, quem nos assiste aqui nessa oportunidade, especial o pessoal lá do Andreassa, que está aqui conosco também, prestigiando, acompanhando a nossa sessão. Presidente, aproveitar o embalo aqui do colega Zé D'Ambrosio, eu faria isso na terça-feira, mas deixar registrados os cumprimentos aqui ao colega
vereador licenciado desta casa e secretário do Urbanismo, porque, inclusive, hoje vou estar prestigiando a entrega de mais certidões de regularização fundiária do Prodiviso. Inclusive, também já deixando registrado, o secretário Bressan, lá com a SMU, também já está encaminhando aí a regularização do NUI, lá do Centenário 2, que é um local com mais de 400 famílias que nós temos lá. É um ponto já histórico da cidade que carece de regularização. Então, são grandes entregas sendo feitas nesse setor que também gera a arrecadação para que isso seja destinado ao serviço público que todos nós utilizamos diariamente. Então, nas palavras do Zé D'Ambrós, fica firme aí que eu fico firme aqui, né, D'Ambrós? Forte abraço ao Bressan e toda a SMU. Obrigado, presidente. Obrigado. Mais alguém? Mais algum vereador, vereadora? Não. Encerrada as pequenas comunicações, vamos suspender a sessão para fazer